debate da Band, o primeiro com os presidenciáveis, o Renan Santos atacou muito uma pessoa que sequer é candidata, que é a Rosângela Silva, a primeira-dama Janja. A primeira-dama repudiou nesta segunda-feira as declarações feitas pelo candidato Renan Santos do Missão durante esse primeiro debate que foi feito na Band. Em nota enviada à emissora, a Janja classificou a fala como um ataque pessoal e misógino. Durante o encontro realizado na noite de domingo, Renan criticou a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e citou a primeira-dama, afirmando que Lula deveria estar em casa com Janja e que poderia ter comparecido ao debate para ter companhias melhores. Na manifestação, Janja destacou que não é candidata e sequer estava presente no evento. Segundo ela, Renan utilizou sua imagem para fazer um ataque pessoal a um adversário político. A primeira-dama também afirmou que a declaração representa uma tentativa de deslegitimar e ridicularizar a mulher no ambiente político. Janja disse ainda que o episódio não seria isolado e fez referência a outras declarações atribuídas ao candidato. E hoje, o Renan Santos respondeu a Janja com um vídeo postado nas redes sociais. A gente vai conferir o que ele disse. Quando eu falo, portanto, que Janja é uma companhia ruim, é porque o Brasil está carregado de más companhias. Essas más companhias podem ser o Daniel Vorcaro, podem ser o próprio Lula, podem ser ministros desse governo, podem ser ministros do STF. E numa democracia não deve ser errado apontar que pessoas assim são ruins, sejam elas homens ou mulheres. Janja não quer que você tenha direito sequer de criticá-la. A mesma estratégia que ela usou contra mim nessa nota, ela utilizou contra todos os brasileiros e brasileiras que criticavam o fato dela torrar o nosso dinheiro em viagens internacionais. Ela disse que isso tudo é misoginia. Ora, Janja, tenha santa paciência. Mulher nenhuma acredita nesse seu papo. A mulher brasileira tá cansada de ficar mais pobre, pagando imposto que nem louca pra sustentar gente como você. Você é uma espécie de rainha louca que quer gastar todo o nosso dinheiro pra viver uma vida impossível de ser vivida pelas pessoas mais comuns. Você é uma deslumbrada. E por mais que você tente se esforçar, tentar parecer popular cantando o jingle do Lula no evento dele, novamente como uma deslumbrada, nunca vai dar certo. Porque você nunca será nada além da mulher do Lula. Olha, vamos lá falar sobre isso, porque eu acho que essa questão da Janja, ela ultrapassa a questão da misoginia e aí ela vai para um outro sentido, que aí a gente tem que falar de Renan Santos, né? Você mostra mais de Pedro, quando você fala do Pedro, aquela história bíblica de Pedro e de Paulo, né? Então, você mostra mais quem você é quando você faz esse tipo de crítica do que da pessoa da qual você está falando. O caso do Renan é um problema. Um candidato à presidência da República deveria atuar de forma um pouco mais séria e menos brincalhona e com menos ataques. O presidente da República é uma figura muito importante, representativa e que é exemplo para toda uma população, inclusive de crianças e de adolescentes. Eu tenho isso na minha casa, né? Minha própria filha tem 10 anos e ela tem sim o presidente da República e ela pergunta muito sobre isso, sobre os atos do presidente da República. Então, quando você tem um candidato à presidência da República que é muito fanfarrão, é muito brincalhão, que leva tudo na brincadeira, levou 2 fraldas, né? O pessoal deve ter imagem aí, tiver imagem já coloca também do debate que ele levou 2 fraldas para falar do Flávio e do Lula por não terem comparecido. Então, ele sempre leva tudo muito na brincadeira e foi, inclusive, criticado pelo próprio Augusto Cury, que é um homem muito sério, né? Médico, um grande psiquiatra, escritor. Foi, inclusive, criticado ao vivo pelo Augusto Cury, que disse, olha, você é muito agressivo, vai além das coisas que precisam ser debatidas aí. Tá aí para você as imagens que eu estou dizendo. Então, quando você vai debater com uma pessoa desse tipo, apesar dessa pessoa ter argumentos, apesar de ser uma pessoa que tem uma história e uma história relevante em movimentos como o do MBL. O Renan é um cara relevante, um rapaz importante nos movimentos, inclusive de impeachment da presidente Dilma. Inclusive está chegando o aniversário aí do impeachment da presidente Dilma e ele teve muito envolvido nesse movimento. É uma pessoa envolvida na política, nos movimentos sociais e que perde toda essa credibilidade que ele poderia ter com esse tipo de atitude. Então, para além de falar da Janja, a gente precisa falar do Renan, viu, Felipe? Concordo com a sua avaliação, Nina, com toda certeza. Eu não sou de concordar muito com a Janja, não. Pelo contrário, normalmente eu contrario tudo que ela fala, mas em relação a esse aspecto, eu achei a declaração do Renan misógina mesmo. Achei machista mesmo. Chegar e falar que o Lula está em casa com a sua mulher, com a Janja, deveria ter
contato com pessoas melhores no debate, na minha opinião, é uma declaração completamente infeliz, né? Que não leva a nada, né? Falar que ela é rainha louca, né? Mesma coisa, e falar que ela é mulher do Lula, né? Criticando ela por ser mulher do Lula, ou seja, eu achei realmente declarações muito ruins do Renan. E olha que o Renan tem inúmeros motivos para criticar a Janja, né? Tem várias palavras da Janja que se o Renan quisesse criticar, eu ficaria lá do Renan, né? Tem vários projetos que a Janja defende e tem vários comentários que ela faz, tem várias atitudes que ela tem, né? Que não dá para concordar com a Janja. Mas em relação a esse aspecto, eu concordo que a Janja colocou, né? Infelizmente, a Janja tem sido vítima, sim, em muitos aspectos de misoginia e machismo, né? E o Renan, ele tem que se preocupar em trazer projeto para o Brasil e não ter atitude, na minha opinião, pueril, né? Infantil, que nem um bolo da corte mostrando fralda do Flávio e do Lula, né? Para mim, isso aí não leva a nada, né? Aproveita o tempo que tem num debate, sem os dois principais candidatos às eleições, os principais porque estão lá na frente das pesquisas, né? Para colocar a sua ideia. Olha o espaço que ele está tendo com a saída dos dois. E ao invés de aproveitar esse espaço, ele fica fazendo piada e brincadeira que não leva a nada a lugar nenhum. A agressividade do Renan, na minha opinião, só diminui o Renan e só aumenta, na minha opinião, a tal polarização entre os dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Então, na minha opinião, o Renan poderia usar o espaço dele de uma forma muito melhor do que tem utilizado. Talvez o Renan, numa próxima eleição, esteja melhor preparado nesse sentido, viu? É uma pessoa muito interessante de se conversar, tem ótimas propostas para o país, é uma pessoa, como eu disse, muito participativa aí nos movimentos sociais, entende as necessidades do país. O problema é que esse confronto infantil não leva a lugar nenhum e, como eu disse, descredibiliza a imagem do Renan Santos. Isso é péssimo para ele. Eu espero que ele aprenda que com esse tipo de atitude ele não vai chegar a lugar nenhum. Tem eleições em 2030, certamente ele vai estar presente. Falamos sobre isso aqui ontem, né? Por que a terceira via, que já nem chama mais de terceira via, por que esses candidatos que não sobem mais de um dígito, permanecem ali em um dígito nas pesquisas de intenção de voto, permanecem como candidatos, ou porque eles entram numa campanha eleitoral sabendo que vão estar ali naquele patamar, porque tem próximas eleições, porque tem cargos dentro de um governo, porque tem apoio a um outro candidato no segundo turno. Vimos isso muito claramente nas eleições passadas, com a Simone Tebet, que sequer era de esquerda, uma mulher que veio do Mato Grosso do Sul, um estado que é de extrema direita, do agronegócio. Ela jamais foi de esquerda, se aliou ao presidente Lula ali no segundo turno, se tornou o quê? Ministra do presidente Lula. Tá certo que foi uma ministra que foi muito calada pelo ministro Fernando Haddad, por conta ali da compatibilidade dos assuntos, mas se tornou ministra, conseguiu um cargo e agora aí está vindo como candidata ao Senado mais uma vez por São Paulo, por uma questão determinada pelo próprio presidente Lula. Então, para a gente encerrar, Felipe, só isso que eu tenho a dizer. Então, tem gente que entra nessa batalha aí eleitoral sabendo que não vai crescer, mas que pode utilizar isso para um outro momento da sua vida. Exatamente, Anila. A eleição do Renan Santos não é agora, 2026, com toda certeza. Ele criou um partido político quando ninguém achava que fosse possível criar um partido político no Brasil. O Bolsonaro falhou. Tem um grupo de jovens, né, que gosta dele, né, e que acompanha ele e que vai votar nele. Então, ele deveria realmente qualificar o debate e não desqualificar o debate nessas eleições, pensando em 2030, 2034 e por aí vai, né? E a gente espera, né, que mais pessoas entrem na política, né? Porque a gente não tá de saco cheio, eu pelo menos, né, do mais do mesmo, né? Então é bom que tenha mais pessoas na política, mas eu espero que ele use esse tempo, use a estrutura partidária dele para qualificar o debate, e não para fazer piada, que meu modo de ver é piada de mau gosto. Olha, tem uma frase, estão pedindo para eu encerrar, mas eu vou encerrar com a frase do meu chefe, que ele diz o seguinte: se você está incomodando, é porque estão te vendo. Se você está incomodando, é porque está fazendo efeito o que você está dizendo. Mas incomodar tem que ser do jeito certo. Aí, do jeito bagunçado do Renan, não vai funcionar. Acabou nosso tempo, Felipe Monteiro. Chique esse nome, né? Monteiro. Felipe Monteiro, acabou nosso tempo. Te vejo amanhã às 11 horas. Obrigada aí pela nossa parceria, pelo nosso bate-papo. Obrigado, Neila. Até amanhã, viu? Até.